Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 13 de setembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, eu queria trazer aqui o print do painel da Vigilância Genômica do SEVES aqui do Rio Grande do Sul em relação à prevalência da cepa Delta, e ela continua em 38,24%. Ele não foi mais atualizado depois do dia 26 de agosto, infelizmente. A última vez que a gente trouxe vídeo aqui foi no dia 29, já estava nessa prevalência de 38,24%, e essa semana a gente não tem a informação de como que tá a cepa Delta, pelo menos não uma informação oficial para a gente comparar com essas outras medições. A minha expectativa é que a gente já estivesse na faixa de 60%, 70% de prevalência da cepa Delta aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente não tem essa informação. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a prevalência da Delta quando eu falar dos casos de Covid-19, que essa semana a gente chegou aqui a 1.419.330 casos confirmados. Então, teve um pouquinho de aceleração. A gente, semana passada, tinha registrado um pouco menos do que 5 mil casos, tinha ficado super feliz. Essa semana a gente continua baixo, na verdade. A gente registrou 6.974 casos, mas em relação à semana passada, teve aceleração. Se a gente pegar aqui as médias semanais, a gente vê que semana passada a média estava em 711 casos por dia, essa semana já voltou para 996 casos por dia. Mas eu vou dizer, semana passada eu estava com expectativa que isso daqui fossem dados represados, eu até comentei isso no vídeo. De fato, pelo jeito eram dados represados. Eu não gostei tanto dessa aceleração porque nessa semana foi uma semana com feriado. Foi a semana que teve o dia 7 de setembro, foi aqui nessa época. Então talvez a gente ainda esteja com dados represados dessas duas últimas semanas. Mas enfim, se na semana que vem a gente voltar assim abaixo de 1.300 casos por dia, o que significa que essas duas semanas, que é o patamar dessas duas últimas semanas, se na semana que vem a gente ficar aqui até 1.300 casos por dia, dá para considerar, ter um pouquinho de otimismo e dizer que não foi aceleração, mas que sim foi casos represados que estavam entrando. O ideal, né, seria a gente manter 1.000 casos por dia, mas só que eu estou na minha expectativa que ainda tem caso represado nessa semana, e na semana que vem vai ter aqui talvez 1.200, 1.100, seria bom, mas só que se não passar de 1.300, tá ótimo. E aqui que eu queria voltar a falar naquela questão da cepa Delta, eu adoraria saber agora qual que é a prevalência da cepa Delta. Por quê? Se de fato ela já chegou lá digamos que chegou a 80% de prevalência na cepa Delta, seria uma ótima notícia para nós, porque mesmo com a cepa Delta super prevalente, a gente não está vendo uma aceleração tão forte quanto poderia se esperar. Mas se por outro lado a prevalência estiver ali nos 50%, aí a gente começa a acender um alarme, porque a gente já está vendo um pouquinho de aceleração. Eu sei que eu estou jogando essa aceleração que eu comentei para casos represados, mas é só uma hipótese. Não tem como saber se esses casos são realmente represados. Então pode ser que esteja acontecendo uma aceleração. E se a cepa Delta tiver numa prevalência ali de 50% a 60%, me preocupa. Por quê? Porque ainda tem espaço para ser mais prevalente. E talvez com uma prevalência de 80% a 90% de cepa Delta, a aceleração seja mais forte. Então, pequeno alarme aí, eu tô torcendo muito que esse alarme seja um alarme falso, que semana que vem a gente fique aí de novo na casa dos 1.000 casos por dia ou até abaixo disso. Mas enfim, vamos ficar de olho, pessoal. Ok? Então, essa daqui é a notícia aí da cepa Delta e dos casos por dia nessa semana. O que mais que a gente pode observar? Casos ativos, por alguma razão, deu uma queda brusca. Achei artificial essa queda, não entendi, inclusive quando eu vi esse slide eu fui conferir os dados para ver se estava certo, mas é isso aí, a gente está com 3.355 casos ativos. Tô na expectativa que semana que vem ajuste, volte aqui para casa de 6.000 casos ativos. Vamos ver, semana que vem a gente vai ver. Mas enfim, não deixa de ser uma boa notícia, né? Caíram os casos ativos. Agora, o que mais que eu tenho para dizer? Outra boa notícia, que é uma notícia bem real.
baixa nos óbitos. Essa semana a gente registrou pela 5ª semana consecutiva menos de 200 óbitos. E mais do que isso, a gente chegou mais próximo de 100 do que de 200, 130 óbitos está mais perto de 100 óbitos do que de 200. Eu tô louco para ver o dia que a gente vai chegar numa semana inteira e vai dizer foram menos de 100 óbitos, e depois a gente vai continuar melhorando essa meta. Mas enfim, foi muito bom, uma semana com poucos óbitos. E aqui é importante a gente observar a letalidade baixa. Ou seja, não tem aquele risco tão grande que nem nessas 2 últimas semanas tinha de represamento. Talvez não esteja mais tendo casos represados. Ou de repente tem tanto caso represado quanto óbito represado. Daí um balanceia o outro e acaba diminuindo a letalidade. Mas enfim, vamos ver. Vacinação agora, só para a gente finalizar a nossa análise. Essa semana, infelizmente, não quase cresceu aqui os vacinados no estado com pelo menos uma dose. A gente passou aqui de 8 milhões, chegou a 8 milhões e 87 mil vacinados, mas o estado não está abrindo ainda para os grupos de 12 a 17 anos. Estamos atrasados nesse sentido. Claro, é bom a gente estar aqui aumentando o número de pessoas com a vacinação completa, mas também deu uma desacelerada o número de pessoas que tomaram a segunda dose. Tá certo, foi uma semana com feriado, então isso vai, ao natural, meio que diminuir aí as vacinações. Se bem que não deveria, porque há 10 semanas atrás, há 12 semanas atrás não era feriado. Então as pessoas que tomaram a primeira dose lá 10, 12 semanas atrás tinham que estar tomando a segunda dose. Agora não atrasa a segunda dose, pessoal. Mas enfim, essa semana foi uma semana com uma quantidade baixa de doses aplicadas, infelizmente. E as doses recebidas também foi uma quantidade baixa. A gente recebeu 439.060 doses. Espero que na semana que vem a gente volte a receber doses, por exemplo, da Fiocruz, né, que andou atrasando as entregas por causa do IFA, etc. Tem toda essa questão e diminuiu as doses que o Estado recebeu e também as doses que o Estado aplicou. A gente não pode ficar estocando doses, a gente tem que aplicar essas doses, pessoal. Se a gente for olhar aqui no nosso gráfico de pizza, né, a gente vê que infelizmente ainda tem uma grande parcela da população que não tomou nenhuma dose, 28% não tomou nenhuma dose da vacina, e tem uma grande parcela que não completou ainda o esquema vacinal. 41% das pessoas já completaram o esquema vacinal, mas falta 30% ainda que tomaram a primeira dose, mas não tomaram a segunda dose. E se a gente for olhar só a população adulta, a gente vê que ainda não conseguimos atingir a meta de 8.900.000 pessoas vacinadas, tá ficando cada vez mais longe. Hoje a estimativa de bater essa meta com as médias das últimas semanas é para 2 de outubro, lembrando que o estado tinha como objetivo vacinar todos os adultos até 25 de agosto. Então tá atrasando bem aí essa meta de vacinação, mas 50% dos adultos já completaram a vacinação. Pelo menos 1 em cada 2 adultos já completou a vacinação e 9 em cada 10 adultos já tomou pelo menos uma dose. A adesão não está das piores, estamos chegando aqui a 91%. Se a gente for olhar por faixas etárias, a gente vê os jovens passaram aqui de 75%, se eu não me engano está 76% da população aqui de 18 e 19 anos já vacinada, mas aqui essas 3 faixas, entre 18 e 30 anos, até pode pôr aqui 35, são as faixas que estão abaixo de 90% de adesão. Tem que ter bastante conscientização dessas faixas etárias para essas pessoas irem se vacinar. Pessoal, tem gente morrendo ainda, não acabou a pandemia. A gente tem que conscientizar todo mundo tomar a vacina. Não adianta ter 18 anos, não tomar a vacina e querer ficar fazendo festa, né, pessoal? Tem que se vacinar aqui todas essas pessoas dessas faixas etárias. As outras faixas etárias todas já passaram de 90% de adesão. Não tenho certeza se 80 anos ou mais não ficou com 89%, não tenho certeza, não dá para ver aqui no gráfico.
Mas enfim, todas as outras faixas etárias estão pelo menos na casa dos 90%. De 18 a 34 anos, não. Então tem que ter uma campanha de conscientização para essas faixas etárias. É o mais razoável. Testes realizados, balde de água fria. Entrou um monte de teste positivo do teste PCR. Semana passada eu tinha comemorado positividade de 5%. Essa semana, 45%. Uma positividade horrível. Tô torcendo que esse dado aqui é que tenha sido represado, os testes negativos. Não sei, vamos ver será que foram só 3.479 testes negativos? Porque a gente fez muito pouco teste, né, nessa semana. 16 mil testes é muito, muito abaixo do que a gente está acostumado, do que a gente pode fazer. Talvez tenha feriado aí no meio, não sei por que a testagem essa semana foi tão pífia, tão pequena, tão ruim, né? Mas enfim, gente, vamos lá. Vamos seguir se cuidando. É importante agora conscientizar os jovens a tomar a vacina. Aí, ó, 18 a 35 anos estão deixando a desejar, hein? Estão desapontando. O professor aqui ó, quer que vocês se vacinem. Todo mundo tem que se vacinar, pessoal. E depois, claro, de 12 a 17. Só não estão se vacinando ainda essas faixas etárias, infelizmente, porque não tem vacina da Pfizer sobrando, né? Porque só a vacina da Pfizer está por enquanto disponível para essas faixas etárias, né? A Anvisa não liberou outras marcas de vacina para essas faixas etárias, então tem que esperar mesmo. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Vamos se cuidar mesmo. A gente tá aí com essa indefinição em relação à Delta, tá com essa indefinição. Será que era caso represado? Será que é aceleração? O que vai acontecer semana que vem? Tô torcendo que tudo continue tranquilo, que tudo fique razoavelmente bom, que a gente não tenha de novo um boom das UTIs, mas enfim, cautela. Essa semana a gente já acendeu um pequenininho alarme, é mini alarme, assim, é daqueles que se for um despertador quase não te acorda, mas tá tocando, tá, gente? Enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.